amigos do Pânico na Rádio. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Me sinto numa seleção brasileira. Temos o Reginaldo. Olha o Reginaldo aí. Comandando toda a parte técnica deste programa. Reginaldo é bom. Temos Daniel Zuckerman, Samidana, Marinho. Temos aqui Vitor Brown. Olha ele aí. Grande Brown aí. Nosso Romário. Morgadão. Temos o Alba. É o branco. Temos a Lidelar. Eu me sinto o Júnior Baiano desse dia. Que beleza. Só na voadora. Pânico está no ar, meus queridos, diretamente dos estúdios genocidas da Panflix. Tá tendo coletiva agora, estão anunciando novas restrições. Vamos ver se a Gestapo irá para as ruas nesse momento, só falta isso. Daqui a pouquinho o Brown vai falar mais sobre isso, vamos ver o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo que está tendo a coletiva, o Dória também está aqui, ele é onipresente. Não é isso, meu querido governador? Eu quero saber como serão essas restrições. Emílio Zurieta, antes de mais nada, nunca é demais enfatizar a sua credibilidade e talento como apresentador. Emílio Zurieta está para a rádio, assim como Silvio Santos está para os domingos na TV. Emílio Zurieta está para a rádio, assim como Novak Djokovic está para o tênis. Emílio Zurieta está para a rádio, assim como Adriele Jorge está para a pederastia. Já foi, Fala assim mas que ele Silvio tá Santos... triste, ele tá tomando uma chupada. Silvio Santos, inclusive, já foi vacinado nas 2 doses, graças à minha gestão, em prol do V de vida, o V de vitória, o V realmente das pessoas que vão viver mais. Enquanto o Bolsonaro faz confusão trocando mais um ministro da Saúde, mais do que eu troco, inclusive, de pullover, eu continuo fazendo gestão. Boa, Dória. V de vassalo. A minha pergunta, as restrições. Saberemos em breve, seguindo o set de contingência, não é culpa minha de nada, é culpa de todos os epidemiologistas e todos os infectologistas, todos formados em Harvard, com muito mais quilate e pedigree do que Samidana. As medidas, vamos adotar as medidas. Quais serão? Realmente, as medidas serão restritivas à Uso medida de que for cachorro, necessário. uso de cachorro pitbull. Inclusive, desligamento os cachorros pitbull na porta dos prédios serão contemplados numa parceria público-privada para todo mundo ter o pay-per-view do Big Brother, facilitando assim para que todos fiquem em casa. Como agora eu sou Lula Dória, permita-me parafrasear o Che Guevara: endurecer as medidas restritivas sim, mas perder a ternura jamais. Muito bem. Dória falando em espanhol. Dória Lula. Dória Lula livre. Boa, Dória. Lula livre. Companheiros brasileiros, Muito bem, ele tá vamos extinguir a fome nesse país. Muito bem. Hoje teremos aqui um grande amigo do Dória aqui no nosso programa, que é Constantino. Vamos falar sobre assuntos e, claro, vamos falar sobre a pandemia. Ontem a gente mostrou a doutora Ludmilla tocando música para Dilma. Amor, ela viu. Cena maravilhosa. Muito bem. Eu quero saber, quem também foi tratado pela doutora Ludmilla foi o nosso querido Geraldo Luiz. Geraldo Luiz, teve musiquinha pra você também? Trilha de Geraldo Luiz. Ah, pelo amor de Deus. Melimeira. Triste. Uma trilha triste. No próximo bloco. O anão. Sim. Vou falar comigo mesmo e revelar todo o drama que eu passei quando peguei Covid. Eu vou me emocionar muito. É você com você mesmo? Eu comigo mesmo. Auto-homenagem. Auto-homenagem pro Quero aproveitar e agradecer a doutora Ludmilla. Ela não tocou música pra mim, mas meu quarto foi uma festa só. Teve anão, teve galo, todos de máscara. Só não entrou o cara vestido de morte, que é um pouco demais. Até mesmo pra mim. Balança, Brasil. Balança. Geraldo triste. Geraldo muito emocionado. Minha Limeira. Um beijo pra minha Limeira. Minha mãezinha. Falamos que receberemos Constantino, mas também vamos receber no programa de hoje uma grande referência do jornalismo. Sim. Já que a gente tá tanto falando em jornalismo, uma referência pro Brown, Boris Casoy. Boa noite. Boa noite. Todo mundo conhece o Boris Casoy, mas vamos bater um papo com ele, um dos grandes âncoras do telejornal, praticamente já trabalhou em todas as emissoras, Record, Band, Rede TV, tá com um canal no YouTube, vai bater um papo aqui com a gente. Mas antes, vamos conversar com a plateia do Zoom. Tem um cara fazendo cafuné em você aí. Quem quer puxar aí a... O Zé Cafuné, Mauro Fortunato Garcia. Que porra de mão é essa, rapaz? Já começou na voadora, velho. Você briga muito, já aproveitei, tô fazendo um carinho aí nele, né? Pra ele ficar mais calmo. O Emílio anda muito nervoso. Você acha, Mauro? Também tá uma situação tranquila, né?
Pois é. O Samidana te deixa nervoso, né? O Sami tá muito nervoso. Tô nada. Você faz o que da vida, Maurão? Eu trabalho com trânsito. CT. Então tá tranquilo. Como assim, trabalho? É, com Indústria da multa. Indústria Hã? da multa. O que é? Isso, é CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. Ah, Os boa. marronzinhos. Boa, bacana. É um belo trabalho. A CT é uma empresa bacana. É sim. Eles sempre, duas vezes meus carros já deixou na mão, os caras. É que a turma xinga por causa de multa, mas os caras te ajudam pra caramba, meu. Não é, cara. sério. Eu fico imaginando o seguinte. Os caras estavam pra auxiliar real oficial. São Paulo tem o trânsito de São Paulo é muito complexo. Puta caos. Se São Paulo é uma cidade muito complexa, é um trabalho de engenharia complicado. Sim. Parabéns aí ao trabalho do Maurão. Você tá bem tranquilo, né? Bem... Tá, né? cara de Muito obrigado, Emílio. Tá confortável. Valeu, um abração pra você. Muito bem, quem mais? Temos lá um abração pra você. Temos lá o ouvinte em Boston, olha lá, limpando a cozinha. Olha que merda que é. O cara vai pra Boston, olha lá. Na casa do Vesgo. Olha lá. Ele não tem funcionário igual o nosso Marinho. companheiro. Não, Rodrigo Scarpa. o nosso companheiro aqui, ó, que saiu a empregada atrás dele. O Joel. O Joel. O Joel tem 5. Fica em casa. Segundo ele, a empregada vem de táxi. Ele faz PCR todo dia. O Joel todo lá. É engraçado, né? Essas coisas que Deu de acontecem. bandeja. Ele todo lá falando, não, isso aqui, Com livros. Todo sério. Aparece Passa de segundo. Empregado. no segundo plano. No segundo lavando. O espanador Você viu isso aí ou não? cabeça. Você viu isso aí? Você viu isso? Sim. É complicado, cara. É Deu uma de vida. bandeja, É uma vida. O que foi, Marinho? Ah, ele deu de bandeja. Quem? O Joel, né? Não, mas você também, né, meninão? Mas eu não faço... Você também vem aqui. em casa. Você não, O Zé não. Caraíva. Eu, Deve ter lá um jardineiro regando as suas Claro. hortigranjas lá. claro que tem. Mas ele não manda ficar em casa. Mas não Qual o mando, problema de ter eu funcionário? não mando E ninguém. outra, e o não- Emílio tá vindo no estúdio. sim. Você não fala, fica em casa, fica eu em casa e vem no estúdio. Você é do Get Together Ele lá. botando palavra na minha boca. Ninguém Eu não- falou eu não sou nada. Ué, o que você tá falando? Você tá Ninguém colocando falou pro nada cara, aqui, ó. Vassão. Você falou que eu também. Não, Igual o Joel. você O Zezinho é um Caraíva. puta Get Together. Eu? Porra, você foi em todas as festinhas clandestinas. Não sei o que você tá Tava lá falando. no rei do Carnaval. Carnaval. Você O rei sabe. do carnaval. Não sei Você do que sabe, você tá não- falando, é o você que sabe. entrega o cara nessa frase. Você Não sei sabe. do que você tá Desfilou falando. na Toca o barco, Portela né? clandestina. Saiu na Portela clandestina no carnaval. Lá no lógico. destaque, né? Com a fantasia. Foi destaque da Portela clandestina. Portela clandestina no No carnaval. abre alas. Angra, em Angra. Depois vem aqui e fica. Portela clandestina. Porta-bandeira. O que a gente faz Ai, aqui, Deus Padre do céu. Sala e Fica porta-bandeira. aqui. o que a gente fez aqui, ó? O Padre Samidana. E porta-bandeira. O máximo que a gente pode fazer? O doutor Zeballos. Doutor... Em novembro, se você pegar a fita, você volta lá. Em novembro ele Já falou: tava alertando. gente, é o seguinte. A molecada tá saindo pra festa, caíram os Sim, números, exato. caíram os números, tá todo mundo fazendo festa clandestina, vai piorar. Se você for numa festa clandestina, fica 10 dias em casa. O Samidana sempre falando, vai faltar leito. Tá com... Desde novembro que a faltar gente tá leite. falando. É o máximo que a gente pode falar. Exato. Agora, o que você vai fazer? Bom, Qual ajudar é as o pessoas. food A truck? gente Ajudar- teve uma como é- ideia bacana que é divulgar as responsabilidade, pessoas. Vamos consciência lá. própria Eu acho e- que essa é uma boa ideia. olhar Você adiante. pegou alguém pra divulgar trabalho? Pegou? Quem? Márcio Cardoso? Quem é? O Márcio Bruno Bruninho, é isso? Jacaré Marcelo. Banguela, Então, diga Marcelo lá. Bruno Bruninho, pode falar, meu querido. O que você quer? Que ajuda você quer? Pode falar aí. Você tá no carro. E aí, boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Tô muito feliz em falar com vocês aí. O que você precisa? Cara, abri uma loja com a minha esposa agora, é roupa de criança. O nome se chama Jacaré Banguela SJC. Tem no Instagram lá. Putz, E infelizmente a gente tá trabalhando com as portas fechadas, cara. Faz 5 meses que a gente abriu e tá difícil, cara. Muito bem. Então você vende roupa pra criança, online, né? É tipo como é? E-commerce que eles chamam, não é isso? Sim, no momento tá, mas a gente abriu a loja, mas tá com a porta fechada, cara. Entendi. Você é de onde, Marcelo? São José dos Campos. Então você entrega pro Brasil inteiro? Cara, a gente tá começando agora, tá bem devagarzinho, cara. E agora com essa negócio da pandemia dá uma complicada pra gente. Então não vou anunciar um cara que não vai entregar. que tá Aí imitando você o quer nome. me ferrar. Jacaré Banguela. É, Rodrigo Hã? Fernandes, um Vem, abraço. Jacaré. A gente vende roupa de 0 a 10 anos, roupa de criança, Mal- recém-nascido. Deixa eu te falar, você entrega pro Brasil inteiro? Fala que entrega. Entregamos, se pedir, entrega, com certeza. Eu não Olha lá, sei. Entrega pra Então Deus. é uma Calma. dúvida.
Não, é. Passa o É Instagram. uma meia propaganda. Que a gente Passa o tá... Instagram. Qual é a região que você reside? Onde você mora, irmão? São José dos Campos. Eu moro no São José dos Campos, é Vale do Paraíba. Muito bem. Então é uma propaganda. Pode ser que- Semi-propaganda. É quase. É. Tem o Instagram dele lá. Tá, boa sorte pra você, Marcelão. Vamos torcer aí pra passar logo aí, pra que chegue vacina. Parece que chegaram as vacinas, não é isso? Hoje o É Butantan isso, liberou Brown? mais vacina pro Ministério da Saúde. Então vamos Deve lá. dar uma aceleradinha, né? Vamos lá. Qual é dessas vacinas que vai produzir 1 milhão por dia? É a de Manguinhos, é a Isso, nossa. a da Fiocruz. Então quer dizer, o Brasil tem duas vacinas agora. Tem a vacina Sinovac, que é do Butantan, e tem agora a de Manguinhos, que é feita aqui. Isso. Não é E a- isso? E a da Pfizer já foi aprovada pela Anvisa, mas o governo não comprou ainda. E a Sputnik V o governo comprou, mas é o contrário. Não tem Isso aval da ainda não. Anvisa. Temos agora. As duas que estão sendo aplicadas As são duas estão essas aí. sendo. Essa nova, feita aqui. Sim. Quantas por dia vão produzir? Não sei de cabeça o número, a estimativa, mas é um ritmo maior do que a importação, porque hoje a gente tem essas vacinas Oxford AstraZeneca, mas que vêm de fora. Então ela passando a ser produzida aqui pela Fiocruz já dá uma acelerada no processo, né? Começou hoje. Isso. Muito bem. Então já Uma boa temos notícia. vacina. É uma boa notícia para todos nós que estamos precisando de vacina, certo? O que mais, Vitor Brown? Vamos lá, então? Vamos começar com Eu o te Dória. peguei no pulo? Pegou no pulo. Bora, Tava Roy. aqui... Te peguei no pulo? Tava pegando merchan Vai aqui, lá, tava Samir, dando puxa risada aí. aqui, mas vamos lá. Então dá hoje, pra ir. Vitor Brown, um dos maiores jornalistas. A vacina. A Procuradoria-Geral da República enviou um ofício aos governadores pedindo informações sobre hospitais de campanha. Foi um Isso é ofício que foi bom. enviado a todos os estados e ao Distrito Federal. Os governadores vão ter que dar explicações sobre os hospitais de campanha. São várias perguntas lá que foram elencadas pela subprocuradora que assina o documento, que é a subprocuradora Lindora Araújo. Ela pergunta, por exemplo, por que foram fechados os hospitais de campanha, quanto dinheiro foi gasto, para onde foram os equipamentos depois que esses hospitais foram desmanchados, se existe a previsão de abertura de novos hospitais, porque a gente sabe, né, os hospitais de campanha em alguns locais, em alguns casos, foram usados também para corrupção. Lá no Rio de Janeiro aconteceu isso, né? Foram os hospitais de campanha, inclusive, que foram o caminho ali para desvio de verbas que levaram até o afastamento do governador, Wilson Witzel. Então, a Procuradoria-Geral pediu essas informações aos governadores, até porque tem muita gente se perguntando, pessoas comuns aí, nossos ouvintes, nossos espectadores sempre falam pra gente, né? Por que fecharam os hospitais de campanha? Sim. Se estão faltando leitos, por que fecharam? Será que não fecharam antes da hora ou não? Então, aí o Ministério Público pede informações. Aqui em São Paulo a gente vai ter a reabertura de um hospital de campanha. Na verdade, não reabertura, ele vai ser montado num lugar que não tinha antes, que é a Santa Cecília, aqui na região central da cidade. Mas vamos ter hospital de campanha de novo, 180 leitos, esse hospital de campanha aqui da Santa Cecília, e uma tentativa aí de desafogar. Gastaram dinheiro à toa. Demais. Como sempre. Ou talvez, será que fecharam antes da hora? O que aqui no caso de São Paulo, pelo menos, o governo do estado sempre alega que preferiu investir o dinheiro em leitos fixos, em ampliar a Ué, rede por que não hospitalar fez que já isso tinha. antes? Por que não fez Pois antes, é. exatamente. Então, alguma explicação vai ter que ser dada, né? Quantos hospitais daria para construir hospital em um ano? Fazendo estádio. Fala para mim, quantos hospitais daria para construir em um ano? Construir hospital, com Isso. tijolo, com tudo. Em um ano, que estamos há um ano. Hoje é um ano, né? Isso, Já. é, Um faz ano. desde o começo. Por que, que, Parabéns, por que os tucanos aqui de São Paulo, o que eles alegaram para desmembrar o do Pacaembu? A falta de ociosidade. Já não havia mais pacientes internados, Pra então se ver. desmontaram. E ele custa por dia, né? Exato. É pago por dia. Outra coisa é que os hospitais eles não têm os leitos de UTI com ventilação, então ele não Os consegue. pacientes mais graves não conseguem os mais graves, ser que é o acolhidos. que tá tendo problema Mas por que agora. não fez isso antes? Tinha que ter feito hospital, que você lembra da história? feito hospital. A história Ronaldo. do isolamento era: vamos achatar a curva para construir o sistema de Exato, saúde. não fez nada. mudou nada. Nada. Merda nenhuma. Nada. Muito bem. O que mais, Brown? Vamos lá. Só fizeram cagada, vamos ser honestos. Só Né? pra Todos eles. gastar dinheiro. O que mais? O Fernando Haddad saiu em defesa do Felipe Neto lá, por causa Jaiminho? da história do... acordou E aí cedo, ele... né? Jaiminho tá na área? Chamou pra ele. O tweet Ele- foi de tarde. Ele participou de uma live dele, até fez um desafio. Ele falou: olha, eu também já chamei o Bolsonaro de genocida, já chamei várias vezes. Cadê a polícia lá na minha casa? O Dória já chamou de genocida. Por que que ele não ele manda quer ser prender o preso Dória? do Lula. Ele quer render o bloco, o Jaiminho.
Jaiminho, Passou. Ô, Jaiminho, Pô, Jaiminho, você não vai Jaiminho, preso, Jaiminho. deixa eu falar, Jaiminho. Isso. Você já guardou a fila. Papai vai voltar. Já esquentou o banco. Ih, já esquentou o banco pra papai. Papai já entrou. Jaiminho, uma dica. Vereador, é só isso que o senhor diga. Tá bom. Muito bem. O que mais? O Gentili ninguém defendeu, né? Agora, porque esse pessoal defende os artistas de estimação, né? A liberdade devia ser para todos. O Lula também saiu em defesa do sofreu Felipe isso, a mesma coisa do Felipe Neto. Eu Papai acho, saiu eu em acho que o defesa Felipe do Neto Felipe. podia xingar quem ele quisesse. Sim, que nem claro. o Emílio tava falando. Ele tá Exato. falando aqui. Meu, o político tá aí com a cara tapa, você tem que xingar. Só que tem que sentir na pele quando ele aplaude o lado oposto. Agora, isso aí. sentir na pele, tem que largar a mão de ser hipócrita, Filipinho. Opinião do Gordão. Olha lá o Gordão. Mas isso também não. Gordão genocida. Gordão genocida. Tô Mas contigo, olha só, isso aí. eu tô contigo, mas também não justifica o governo vir dar carteirada pro Não. lei de segurança nacional. Não, com certeza Isso não. deveria Também ser acho que lidado não. na Tem- esfera civil, reparação de dano Com moral. certeza. Passar Se pano, for o né? caso. Com né? certeza. Se Eles for, vieram dar se uma- for o caso. Político tá aí pra botar o ser pau na mesa. É xingado. pra ser xingado, exatamente. Pra que serve um Só que- político? só que Pra quando- gente votar e pra cobrar. xingar. Exato. Tem que votar e xingar. Só que quando Político você não pode aplaude- encher o saco. Quando você aplaude, quando enche o saco dos Não, outros... tem que aí você aplaudir. sente- Político então. tá aí pra Então xingar. toma essa. na pele. Sentindo na pele. E Olha nós você. também, se você quiser xingar a gente, Pode pode xingar xingar à também. vontade. Já estão. Tá todo no seu direito Mas o de que mais xingar. tem, nego Pau que xingando. bate É, chama, o que bate mais? Francisco. Menos de New Left. Repare bem. Privatização da EBC. O governo incluiu a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, no Programa Não Nacional vai, de Desestatização. não vai. Então, Claro que Mundial do não. Palmeiras isso sai aí. antes. Mundial do Ó, Palmeiras não sai. vai. Não vai. Vai ficar com o governo? Então vai. Lógico. Então, porque isso foi até promessa de campanha do presidente Pois Jair é. Bolsonaro. Ele falou mais de uma vez que era a TV Lula, queria privatizar. Depois, o que o governo diz atualmente, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, acho que ele até falou numa entrevista aqui no Pânico, falou no Pingos também. A explicação é a seguinte, que a empresa é tão deficitária que se o governo colocasse ela à venda agora, não teria nenhum interessado. Então, que o governo está trabalhando para primeiro colocar as contas no azul, para que ela volte a dar lucro, pare de dar prejuízo, para então poder vender para algum interessado. Mas é uma estrutura gigantesca, né? A EBC é a TV Brasil, são as rádios, TV tem mais do de uma Lula. rádio. Sim. Isso. Tem Agora é do agência de Bolsonaro. notícias. Ia ser a TV Sur. Ainda tem essa TV, que era A Telesur da Venezuela, né? É. Era o esquema. Acho que ela existe ainda, a Telesur. Eu assisto, Tem tem no YouTube. China, Salve pro grande Início. Coreia também tem TV. Vários TV países. estatal. Essa TV é a TV Sur. É uma TV do bloco. Sindicato. Mas o Bolsonaro herdou, né? Sindicato. O cara manda abraço pra ele no futebol. Isso a Globo não mostra. Não privatizou. Na estrada, meia hora. Então. 15 minutos dando tchau na estrada. Agora entrou no programa de desestatização, Não vai. talvez destrave. Não vai. Vamos ver. O que o ministro diz é isso, que por enquanto não, Vai ou não porque vai, Nil? Vai ou as não vai? contas... Não vai. Não vai. É Por quê? mentira. É mentira. Vai ter o programa do Pazuello. Vai ter muito programa lá, não vai. Talk show do Pazuello. Pode pôr, não vai. Vai ter de frente com Mandetta. É. De frente com o Mandetta. Que mais, Brown? Acerta o Vai pico de ter audiência. Damares e Pelados. Pera lá, pera lá. Se tem empolga. piadista. Damares e Damares e Pelados. São projetos, mano. É projetos. Da TV do De Bolsonaro. frente com Mandetta. Morando com o Moro. A grade de programação aí do Sam. A Ele funda quer- com Paulo Guedes. Previsão do tempo. Ô, Brown. Desculpa, viu, Brown? Eu perco o prumo aqui até. Olha, Já Emílio. saí aqui Ô, do... Brown. Que mais, Brown? A Lula, o bloqueio de bens do Lula foi mantido hoje pelo o juiz Luiz Antônio Bonar, que é da 13ª Vara Federal de Prezado Curitiba, Bonar. é o substituto do Moro, e aí hoje ele decidiu enviar os casos para o Distrito Federal. Na verdade, ele apenas cumpre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ele enviou, então, esses casos que envolvem o ex-presidente Lula, que estavam em Curitiba, para a Justiça Federal do Distrito Federal, mas manteve o bloqueio de bens do Lula. Então, continuam bloqueados. Agora, o juiz lá do Distrito Federal vai assumir o caso, algum juiz, algum integrante lá da Justiça do Distrito Federal vai assumir esse caso e aí vai decidir se reverte ou não esse bloqueio de bens e se ele vai Reverte. ser condenado. E vamos devolver com juros e correção. Hein? É. Papai vai voltar, hein? E tá com os direitos políticos assegurados, tá Papai elegível, tá aí, não ó. é mais ficha Candidato. suja. Papai tá aí, ó. Completamente elegível, tá no jogo. São essas, né? Então daqui Olha, a pouco o Dória anuncia eu aí fiquei as muito novas feliz. regras. Eu fiquei muito feliz com a vacina do vacina Brasil. nova. Boa. Essa Sim. vacina, Brasil. porque os caras não acham vacina pra comprar, bicho. Eu não sei se é. Você devia fazer essa pesquisa, viu, Sammy? Estamos em Qual? 50º lugar, hein? Então. 50º lugar. Do quê? De vacina? É, pô.
Não, mas não é quem quase... Os Não, vacinados. se você calcular a população. O Brasil é grande, pô. Proporção. Grande Brasil- pra caramba, tá louco. Quer comparar Brasil com tem Israel? 230, vai comparar Brasil com Israel, pô. Israel, os caras Paulo. vacinam como se fosse na 25 Não, é que você de tá, março. você É o tá passo, é o batendo. passo, é o Você passo. tá batendo no genocida. Tá. Tem genocídio. tá. Eu nunca usei esse Não. Se você for pensar. Não. Pior que é verdade. Se você. Não, você é educado. Se Mas é você educado. for pensar bem, aqui é mais complicado para vacinar, Lógico porque é que é. muita gente pobre. A comparação tem que ser sempre pelos números relativos, né? Sim, Tanto sim, de casos e mortes quanto da população vacinada, né? Porque pelo você visto- leva em consideração o tamanho da população e aí o percentual. Tanto que em casos e mortes o Brasil está atrás até de outros países, né? O número impressiona, né? E é muita gente mesmo, né? 280 mil mortes. Mas se você olhar a taxa proporcional, tem países pequenos com uma taxa de mortes por milhão e casos por milhão maior até do que o Brasil, né? é que E é na errado. vacinação também. da Ô, população, Sami. já só vacinam 4% ou um pouco Ô, mais. acho que é por Sami, aí. é errado, né? 4%. É errado a gente ficar comparando, né? Fazendo cálculo de Cada um comparação. tem uma realidade, mas assim, o ponto que se A gente tem que falar, no Brasil tá ruim. Tá ruim, Tá ruim. Tá lento, mas É isso que a assim... gente- porque não adianta comparar. Eu acho que agora Canadá tá pior. O pessoal do governo acordou. Ano passado, Gigante. talvez pudessem ter antecipado algumas Mas é o negociações. Barba. O Barba. O Barba fez o Bolsonaro por a massa. Mas agora não tem. Estão negociando com todas as vacinas, estão tentando antecipar. E tá na corrida, é uma corrida mundial. A gente é um país pobre. O Mandrião, ele começou cloroquina e tal. Vai dando a pesquisa, ele vai crescendo. Pode olhar, político é assim. Político é danado. pesquisa É pior não- que o não. vírus, os políticos. Pesquisa não serve, Aí não. o que acontece? Ele vai, ele olha a pesquisa. Já tem a pesquisa? Não é assim. Pesquisa, Já tem a pesquisa. Aí, não. ó. Pega lá a pesquisa lá. Aí sai a pesquisa e fala, porra, é da Folha de São Paulo? Não, mas essa pesquisa, essa é Essa boa. não presta. Essa é Comunista. boa. Ah, caiu a pesquisa? Caiu a pesquisa. Aí põe a máscara. Aí põe 2 máscaras. Daqui a pouco, Ele meu tá de amigo, Zé Gotinho. ele vem. Não, Zé Gotinho já tá. Já tá. Mandei Já pro tá Bolsonaro. todo dia. Ele é um Mandei puta Zé pro Igor. Pesquisa. É, Ele era o lógico. primeiro a ter durante a Ele campanha. não, ele Todo não. mundo. Todo político. Aí, ó, porra. aí, ó, Olha essa é ele aí, ó. maravilhosa. Daqui a pouco o Mandrião vai estar. Vai de astronauta. Olha só, é assim que eu me Brown. comunico. Obrigado, Valeu, Brown. viu? Valeu, gente. Que sucesso, hein? Imagina. Não, longe disso, pelo amor de muito Deus. bom. Não. Tá muito bom teu programa. Tá mesmo. Que bom, amigo. Valeu, obrigado. Olha, Vitor Sou Brown. só um ingrediente ali de uma criação aí da Vem Jovem ser Pan. humilde, que você é bom pra Não vem com humildade, não. Um fator aí. Sem você. Não precisa. Sucesso sempre, humildade jamais. Você é o cara. Sem, tira essa foto dele. Tira, ó. para de praia. querer desmerecer o cara. Pré-pandemia. O dedão O parece Zé um Dedão, indicador, velho. Olha, Vitor. Social é melhor, né? É, lógico. Ali, Vitor Brown de grilo ali. trazendo a informação quente para você. Daqui a pouquinho a Central de Jornalismo da Jovem Pan, você que é de São Paulo, vai saber também quais serão essas novas regras, o que pode aumentar aí de restrição pra gente, né? Vamos ver aí. Sua presença ilustre Aí nesse sim. programa. Ele que é considerado o top do top do top do jornalismo brasileiro. Foi âncora de telejornais da Rede TV, da Band, do SBT. Agora está com seu canal no YouTube, ele transmite diretamente Jornal do Boris, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Senhoras e senhores, aqui está Boris Casoy. Boa noite, Emílio Zurita. Aí está Pessoal, Boris Casoy. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Uma vez por ano eu compareço religiosamente ao Pânico. Tá e obrigado por vocês lembrarem de mim. Esse negócio de top, Emílio, tem top e de vez em quando vem top junto. Mas faz parte, né, Boris? Isso aí Topzera, não tem vai. jeito. Tá bonito o seu estúdio aí, hein? Tá bonita a Não é iluminação. estúdio, aqui é meu escritório. Sim, mesmo. mas tá preparado pra transmissão aí, não tá? Ah, não, é é a minha mesa normal, que tem demais é o microfone, 2 câmeras e uma iluminação em esses círculos, barato e tudo, mas fica bonito. Não, tá bonito mesmo, falando sério. Ô Boris, você começou no rádio, né? Você começou no rádio. Comecei numa rádio chamada Rádio Piratininga. Eu prestei um concurso, a rádio transmitia Turf, sábado e domingo, fez um concurso para plantão esportivo. Eu tinha 15 para 16 anos, ganhei, eu tinha lá uns 20 caras no concurso, eu sabia mais português que eles. Eu me lembro de uma palavra que todo mundo pronunciou errado, pronunciei certo, que era aziago, as pessoas falavam aziago,
e uma série de palavras dessas. Depois eu conheci um locutor da rádio, que era o James Limbribes, que depois foi diretor de jornalismo da Record, da TV Record. Aí o James disse, olha, está começando uma rádio da comunidade japonesa, a Rádio Santo Amaro, eles transmitem em japonês e em português. Quer ir para lá? Aí eu fui e comecei a trabalhar lá, fiz um monte de coisas, transmiti futebol. Eu transmiti futebol aí, na Jovem Pan, quando era apenas Rádio Pan-Americana. Sim. Você pode não acreditar, Emílio, mas transmiti futebol aí. Sim. Trabalhei com figuras excelentes. Trabalhei aí com um cara que foi um professor meu, o Fiore Gilhote. Torcida brasileira, carinhosamente, boa noite. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Abrem-se as cortinas e começa uma figura. Ele já se foi. Uma figura maravilhosa. E aprendi muito. Eu trabalhei um bom tempo na Jovem Pan, não aguentei. Eu tinha 19 anos, não aguentei e voltei para a Rádio Santo Amaro. Não aguentei o peso. Não aguentei o peso de vestir a camisa da Jovem Pan, naquela época, Rádio Pan-Americana, a emissora dos esportes, e trabalhar junto com figuras que eram meus ídolos. Fiore, Geraldo José de Almeida e vários outros. Só nome bom. Ô, Boris, você sabe que eu conheço você, cara, quando eu estudava, você escrevia na Folha de São Paulo e o professor falava o seguinte, o professor naquela época era 3 livros num assunto e tinha que ler a Folha, você tinha que ler a página 2 da Folha e o painel. Você que fazia o painel, né? Você escreveu o painel há muitos anos, né? Então, essa época... Essa época, você escrevia o painel, a coluna painel, não sei se tem até hoje. Eu escrevia, durante uma certa época eu fiz a coluna painel, depois eu fui editor-chefe do jornal, depois eu voltei a fazer o painel, depois eu fui editor-chefe de novo, depois eu voltei a fazer o painel, que era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer o painel... bastidores da política. Isso. Não pensa que a política mudou muito não, viu, Emílio? Não pensa que mudou muito. Você acha que não muda a política? Você acha que continua sendo a mesma coisa que era naquela época? Tirando a censura que tinha, né? Que era mais complicado, né, Boris? Tinha censura. Eu fui editor-chefe de 74 a 76, depois reassumiu Cláudio Abramo, a Folha quase depois sofreu uma intervenção, teve uma crônica do Lourenço de Aféria que envolvia o Duque de Caxias da Semana da Pátria, e uma crônica que foi considerada ofensiva pelo Exército e tal. O Frias, Otávio Frias de Oliveira, pai, tirou o nome dele da primeira página, colocou o meu, foi viajar. Enfim, foi um momento muito difícil que eu assumi. Aí eu já estava mais maduro para o cargo. Na primeira vez também foi um peso muito grande. E fui tocando. Mas não era muito diferente. O Brasil tem que modificar algumas coisas. Essa experiência... Eu estou com 80 anos, eu já tomei vacina, menino. Viu? Boa. Então, isso. É o seguinte, tem que modificar algumas coisas, Emílio. Tem que criar voto distrital ou voto distrital misto. Tem que criar. É um dos 2 ou 3 poucos países do mundo que não tem. Tem que criar o candidato independente, que é independente de partidos. O presidente atual da França foi eleito assim, como candidato independente, ele não pertencia a nenhum partido. Tem que acabar com essas verbas para eleição, para partido, esse paternalismo. Tem que criar uma série de fatores, né, que são óbvios. Né? Tem que fazer uma reforma tributária que favoreça a grande parte da população, tem que criar o IVA, tem uma série de coisas. Você vê a reforma tributária que os caras querem fazer hoje, é pior do que o que aí está. Então,
de vez em quando me dá muita raiva, viu? Por daí isso é uma vergonha e precisa passar o Brasil a limpo. Como a gente não consegue uma representação do que é o brasileiro, a representação que está lá é muito movida, muito proporcional à riqueza do candidato. Então, outros que são eleitos, a maioria são de candidatos ideológicos e geralmente de tendências autoritárias, como do PT, por exemplo. Que é uma tendência autoritária. Então, os escolhidos não representam a população é paupérrima e agora, com a pandemia, se vê essa pobreza mais clara, né? Se tirou o véu que cobria uma parte dessa pobreza, o pessoal está passando fome nas favelas. Eu vi ontem na Rede Globo, no Jornal Nacional, uma reportagem muito impressionante sobre fome. Eu tinha entrevistado um líder de favelas ontem, Rodrigues, o sobrenome dele, Gilson Rodrigues. E a situação é calamitosa. E nós não temos uma representação que consiga falar por esse pessoal. Eu acho que, às vezes, para ser bonzinho, a imprensa é conivente, porque a imprensa são empresas, tem interesses, o governo normalmente lubrifica os corações das empresas. Enfim, um país que carrega os mesmos problemas. E eu não sou esquerdista, não. Eu acho que a solução é a liberdade. E a gente não tem uma liberdade garantida mesmo no regime democrático. Está aí acontecendo esse assassinato da Lava Jato. A Lava Jato tem defeitos e teve defeitos. Tem um lado mal da Lava Jato, mas tem o lado do que eles fizeram de bom. Então, agora estão inventando, quer dizer, o PT está usando esse argumento de que o Lula é inocente. E não foi inocentado. Houve, segundo o STF, um ministro, segundo ele, houve erros processuais. E o Lula não foi inocentado nada, está aí posando de anjo, e as pessoas vão se aproveitar disso, toda a corrupção, para baixar o pau na Lava Jato, para conseguir reduzir as suas penas a nada, e, de repente, pelo jeito, o mocinho vai para a cadeia, que é... Opa, tá tocando um telefone aqui. Eu vou... É o Alexandre de Moraes. Começou a falar. Já vai te buscar aí, Boris. Alexandre de Moraes. É o Alexandre de Moraes. Você começa a falar, ele aparece. É o careca na portaria. É o Curupira. Não é? Tem um careca na portaria querendo falar com o senhor. Eu já tive essa surpresa, viu? Já? Esse preço, o Jorge, eu ia falar, Boris, é o Zuckerman, tudo bem? Saudades. Eu tenho uma história... Pois não. É chato, eu não quero dar o autor. Eu vou deixar a imaginação de vocês. Tá. Eu tinha mudado para um apartamento, ainda o apartamento estava sem móveis, só tinha cama, fogão, geladeira, o guarda-roupa era embutido, e eu estava dormindo e tocou o telefone interno e o porteiro lá disse: "Oi, seu Boris, tá aí o governador quer falar com eu não vou contar quem era, hein? O governador quer falar com o senhor, tá aqui." Ixi, eu manda subir. Não deu tempo nem de me vestir e nem de eu durmo de cueca. Aí eu tava de cueca, aí eu abri a porta e o governador ficou na porta. E Boris, como vai e tal? É verdade. Hã? É verdade. Aí ele, não era. Eu não vou nem dar a pista. Era o que quer. Boris, pelo amor de Deus, eu sei, não publica, tenha pena de mim. E na porta, eu de cueca, ele foi se ajoelhando e agarrou assim nos meus joelhos.
Aí eu falei, porra, eu não sei do que esse cara tá falando. Aquelas orbas desbençadas. Olha, aí eu virei para ele e falei, olha, eu olhei para baixo e falei, olha, governador, eu não sei de nada. Ai, você é generoso, muito obrigado, Boris, muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Foi embora. Que cena maravilhosa. E aí que eu fui tentar pesquisar o que era, não consegui saber até hoje. Era alguma coisa muito grave que ele achou que eu sabia. E eu não sabia nada. Que maravilhoso. Ô, Boris. E aí chorou o governador, chorou aos meus pés. Bonita história. Salve, Maravilhoso. Boris. Aqui, Zuckerman aqui. Eu queria saber, porque você é um cara precursor. Hoje a gente tem esse jornalismo opinativo, né? Que você é referência para todo mundo. E você que bolou, isso é uma vergonha. Quando que você teve a liberdade para falar e não fazer o jornal só de ler o TP? Quando que surgiu essa ideia? O papel do âncora, de fato, é esse, né? E surgiu no SBT. É verdade. No Telejornal Brasil, que foi um telejornal novo, e não era para ser um telejornal comentado. Não era. Eu fui convidado pelo Marcos Wilson e pelo Imediato, que assumiam a direção de jornalismo lá O Silvio Santos queria fazer um grande jornalismo. Certo. Os dois tinham entrevistado o Silvio para o Estadão. Como não foi um ping-pong, né? Perguntas e respostas. Como saiu tudo muito certinho, o Silvio achou que eles eram excelentes jornalistas e eram. E aí ele convidou os dois, eles assumiram a direção e resolveram fazer um telejornal como âncora americano. A gente não conhecia, porque naquela época a gente pouco via os programas americanos, só em gravação. Não tinha rede de satélites, nada disso. Aí eles resolveram fazer, me deram uma fita, naquela época a gravação era em fita, e eu vi como é que era e disse, olha, queremos fazer mais ou menos a mesma coisa. A partir do início do programa, eu senti a necessidade de explicar as coisas e comecei a comentar. O Silvio Santos nunca interferiu. Eu nunca tive problema. Para Record, quando eu fui para Record, disseram, olha, não vai para Record, esses bispos, eles já brigaram com fulano e ciclano, eles censuram, não pode nem aparecer a estátua do Cristo Redentor lá, toma... E aí eu fiquei temeroso, pedi para incluir essa liberdade no contrato. Está no contrato. Eu tenho o contrato guardado. É claro, está no contrato essa liberdade e eles respeitaram religiosamente. Respeitaram e eu tive liberdade total. Às vezes, na Record e no SBT, nunca teve nem observação. Um belo dia eu resolvi trazer o Cardeal de São Paulo, no programa que eu tinha chamado Passando a Limpo, um programa de entrevistas, e aí eu comuniquei que eu tinha convidado o Cardeal e o bispo que chefiava a Record, presidia a Record, foi esperar o Cardeal, né? Feito o estupro, né? Relaxa e goza. Ele foi lá, recebeu, o Cardeal foi entrevistado, eu não tive problema. Em alguns lugares eu recebi recomendações de tomar mais cuidado e tal, não sei o quê. Nunca eu falei o que eu não queria falar. Quando aconteceu mais para frente, dizer, olha, cuidado e tal, vão cortar a publicidade. Eu, então, preferia não falar. Mas eu estrilava e, na maioria das vezes, eu conseguia arrancar essa coisa de falar. E Isso é uma vergonha, surgiu de um pronto-socorro no Recife, aquelas cenas, a televisão começou a abertura, a televisão começou a publicar, e nós, colocando um pronto-socorro no Recife, faltava tudo. Aquela época a gente dizia, faltava gás e mercúrio cromo, uns 40 anos atrás. Aí
eu lembrei de uma emissora do meio oeste americano que, quando Kennedy foi assassinado em 66, parou de transmitir, botou um letreiro enorme no ar, shame, vergonha. E eu lembrei, aquilo me inspirou, falei, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, 3 vezes. Quando eu fui sair do estúdio, tinha uma figura ligada à direção me esperando, disse, Boris, você não podia ter feito isso, você estava em close, o rosto inteiro invadiu a casa do telespectador. O telespectador se assustou, falei, puta, estrepei o Silvio Santos. Aí fui mandando até a redação, o telefone estava explodindo, todo mundo, era o grito incrustado na boca, na garganta das pessoas. E até hoje, quando eu deixo de falar um tempo, vem muita reclamação. Fala, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. E tô aí eu, 40 anos, falando, isso é uma vergonha. Porra, Boris, que legal ouvir suas histórias. Ô, Boris, você... Pera aí, Marinho tem a pergunta aqui que tá com o dedinho. Só um É segundinho. que tinha a ver com a Record. Manda bala aí, manda bala aí. É que o senhor estava falando aí a respeito da Record e tem uma declaração, o senhor dizendo que não voltaria por dinheiro nenhum. Ainda permanece essa sensação, já que diz que tudo aquilo que estava no contrato foi religiosamente cumprido. O senhor ainda tem isso guardado, não voltaria por dinheiro nenhum, ou é de se conversar se por acaso a Record fizesse alguma proposta para retornar à casa lá? Olha, não me chama de senhor, o senhor está no céu, por favor, está perdoado dessa vez, senão vai ter que ajoelhar no milho. nem com o senhor de cueca, né? Não é no Emílio, é no milho. E a história é a seguinte, eles cumpriram rigorosamente o contrato. Cumpriram direitinho, mas religiosamente. Mas quando chegou no final, por razões políticas, enfim, o Lula começou a apoiar o bispo que foi prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O Crivella. E aí já me avisaram lá dentro, tem as divisões lá da igreja, me avisaram, olha, você está estrepado, porque não vão te manter, vão se acertar com o Lula. Naquela época o bispo Edir Macedo chamava o Lula de Satanás. Meu Deus. Depois não era mais Satanás. Sim. Aí na hora de me pagarem a indenização, eles tinham colocado uma cláusula absurda lá, que era considerada absurda. Era tradicional você receber, tinha uma jurisprudência, não tinha lei. Você, se o contrato fosse interrompido, receber o tempo que faltava. E eles quiseram me pagar aquilo, mas eles tinham exigido inserir uma cláusula que dizia o seguinte, a multa é o contrato inteiro, eram 5 anos, era uma multa pesadinha, e aí eu não concordei, eu queria os 5 anos, aí nós fomos pro pau e tivemos uma guerra judicial que eu não ganhei, porque no último lance eles resolveram fazer o acordo. O acordo foi tudo que eu pedi dividido em 15 vezes. Então, para quem guerreou comigo e não quis cumprir uma cláusula contratual, quando eu levei um pé na bunda, eu resolvi que eu não volto mais. Eu perdi a confiança. Como é que eu vou voltar a trabalhar lá? Eu não posso confiar. Enfim, eu nem carrego mágoa, mas é uma questão, quero olhar no espelho. Não Ô Boris, deixa eu fazer uma pergunta para você, que todo mundo fala que hoje a imprensa tá politizada, que cada um tem seu estilo, os caras falam, você vai falar um negócio que passa pano, outro cara, é o genocida, não sei o que. Você acha que tá assim mesmo, ou você acha que o jornalista continua com aquele mesmo espírito de mostrar a verdade, de procurar os fatos, ou você acha que mudou alguma coisa com essa nova galera, essa nova geração que hoje está na redação, tem muita gente jovem hoje, né, ocupando o cargo, mesmo opinião, tal, a gente vê muita molecada, que eu acho bacana isso aí, né, os caras mais jovens dando opinião, tal. O que você acha disso? Você acha que tá mesmo assim? Tá levantando bandeira política? Primeiro,
você não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Tem jornalismos e jornalismos. Emissoras que impõem o seu pensamento ao jornalista, o jornalista hierarquicamente é obrigado a seguir. Por isso eu acho gozado quando o presidente Bolsonaro culpa o William Bonner por qualquer coisa que Bolsonaro, que o desagrade. O William Bonner segue a linha da Globo. Aliás, a Globo faz oposição com muita maestria, porque às vezes é até meio subliminar, mas faz oposição. O que eu acho legítimo fazer oposição. Eu acho que não mudou muito, não, mas eu acho que nesse instante, as emissoras, a mídia em geral está muito pressionada. E, para quem está muito sufocado, o governo ou pode se tornar uma tábua de salvação. Se dependesse de mim, governo não faria publicidade. É um fator de corrupção. Faria publicidade obedecendo um plano de mídia técnico, transparente, em empresas que tem, não devia ter, mas tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, esses poderiam fazer publicidade de acordo com um transparente plano de mídia. Mas isso é fator de corrupção. Então, agora, eu acho que o jornalista é menos de esquerda. Eu acho que houve uma época em que era chique ser de esquerda. O cara nem sabia. Você acha que está saindo de moda ser de esquerda, ser canhoteiro? Eu acho que depois que caiu o Muro de Berlim, depois que Cuba, você olha para Cuba, dá pena. As esquerdas fracassaram no mundo todo. Pode ser que as direitas fracassem também. Alguns jovens que são mais honestos consigo mesmo, fora os extremos, porque extremo é extremo, aí não tem jeito, é como se fosse religião. Tem lá os bolsonaristas que, se o Bolsonaro mandasse jogar pela janela, eles se jogam, e tem os petistas, a esquerda, que fará a mesma coisa se o Lula mandar. Então, esse bloco de meio, eu acho que esse bloco vê as coisas menos através dessas lentes ideológicas. Eu acho que esse bloco tá procura fazer com que o Estado funcione. Eu vejo assim. Mas existe esse fator. Você acha que a maioria? Você acha que a maioria ela não está nesses extremos? Você acha que ela? Eu acho que a maioria não está. Eu tá. acho que ela é mal preparada. Tem gente muito boa, é mal preparada. Essas escolas de comunicação formam pessoas especialistas em conhecimentos gerais. As pessoas não sabem nada, mal sabem escrever. E esse é o problema de qualidade, de técnica. E, de repente, surgem pessoas muito boas, repórteres muito bons. Aí a Jovem Pan tem vários exemplos. Tem muita gente boa. Mas tem muito canhoteiro então aqui, ó. É difícil você dizer a imprensa é colocada. Aqui tem muito New Left. Você sabe que é o New Left, né? Marinho. Muito aqui. Muito. Ô Boris. O que é? Eu não entendi que é essa palavra. Aqui tem muito New Left. Rótulos. Tem muito New Left aqui. Posso fazer New Left. New Left. A gente vê o New Left aqui, ó. Eles rondam a gente. Eles rondam a gente. Você pergunta para o New Left: vem cá, meu filho, o que você deseja para o Brasil? Eu desejo beneficiar os pobres. Fala aí, Marinho. Vem cá, todo mundo deseja o bem do Brasil e beneficiar os pobres. A esquerda não tirou patente de boa vontade, de correção.
Não tem. E você pergunta, vem cá, onde é que isso deu certo? Exato. Não tem. É New Left. É carimbo, não tem New Left. Conta é 1 mais 1 em qualquer regime. Aí vê os regimes comunistas, Coreia do Norte, China é democracia, capitalismo de Estado na economia e mais aberta que o Brasil. E o regime autoritário, comunista, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã já abriu totalmente. Uai, o que esses caras, o que eles querem? Você abre Marx, eu recomendo sempre a leitura de Marx para quem tem insônia. Um volume de Karl Marx e lê à noite na cama. 10 minutos você está dormindo. É igual ver o Bial. 10 minutos você está dormindo. Então, o que é New Left? É bonito. Você vê aqui, eu vou ter... Você, o que é? Eu sou de esquerda. O que é de esquerda? Eu vou no teatro, vou no cinema, gosto de obras assim, aqueles filmes franceses lentos, gosto de ler. Esse cara que é de esquerda, o que ele quer para o Brasil? O que ele quer? Quero o Lula. Um líder messiânico. Ele mesmo diz que ele é muda toda hora, né? É uma metamorfose ambulante. Você viu que a esquerda. Você viu que o país se aliou com os banqueiros. Não tem. A esquerda era o símbolo da pureza. Você viu o Fernando Henrique, o Fernando Henrique que você derrubou lá? Você derrubou o Fernando Henrique? Derrubou sim. Derrubou sim. Uma pergunta ele perdeu a eleição. Foi. Por sua culpa. Você viu que ele falou que vai votar no Barba. Ele abriu o voto dele. Claro. Falou, meu voto é do Lula. Eu vou ter uma conversa minha com o Fernando Henrique sobre isso. Diga lá. Bom, eu perguntei para ele, era uma disputa da Prefeitura de São Paulo em 1985, eu perguntei para ele se ele acreditava em Deus. Tem toda uma história atrás disso que eu não vou contar de novo. Sim. Só se vocês pedirem de joelho. Aí um dia eu fui conversar com ele no Palácio do Planalto, a gente conversava assim, sei lá, 30 dias, eu passava um fim de semana lá, a gente tinha conversas e tal. O Fernando Henrique é um estadista, o Fernando Henrique lê, o Fernando Henrique pensa, o Fernando Henrique conversa. Olha, eu não estou fazendo propaganda dele porque numa emergência, eu estou achando que ainda o Fernando Henrique tem muito gás para dar. Mas, aí eu disse, nós fizemos uma análise dos fatos daquele dia, daquela época. Aí eu disse para ele, é o seguinte, como ele não se elegeu prefeito de São Paulo, foi o Jânio que se elegeu, isso se fui eu o culpado. Eu fui a pedra colocada no caminho dele para desviá-lo, e ele foi desviado da presidência, da Prefeitura de São Paulo e colocado no caminho da presidência da República. Ele provavelmente não seria presidente da República se ele tivesse ganho ou ganhado, eu não sei como se diz hoje, prefeito de São Paulo. E aí eu disse para ele, eu sou o único judeu do mundo que converteu um presidente da República ao cristianismo. Boa, Boris. Boris, obrigado pela sua participação. Você está com o seu jornal aí, né? Jornal do Boris. Você vai estar fazendo a Gazeta também? Parece que você... Não, é o seguinte, o jornal... O jornal é um estímulo que o Sidney Oliveira, da farmácia... Sei. O Sidney, ele falou, olha, eu vou comprar meia hora na Gazeta e eu queria que você fizesse o jornal. Aí ele põe só lá patrocínio e tal, na Gazeta. Tá. E aí eu sou remunerado pela farmácia.
É mentira que ele me paga em remédio, diz que ele me paga com Viagra. Só em Viagra. Em Viagra. Isso é boato. Mas ele que... Então, eu não sou contratado da Gazeta. Mas a Gazeta me honra estar na Gazeta. Não é a Rede Globo, mas é uma emissora paulistana, está atravessando as mesmas dificuldades que as outras emissoras, e a Gazeta retransmite o meu programa. Eu me refiro, e ele não interfere em nada, ao Cid Oliveira. Estamos trocando de câmera para dar bonito aí. na outra. Tá bonito. Ó, então é o seguinte, deixa eu passar aqui o serviço. É no YouTube, o canal oficial é Boris Casoy Oficial, youtube.com/Boris Casoy Oficial. Você tem de segunda a sexta, 8 da manhã, no YouTube, no Facebook e na Gazeta. E o @jornal. Não é tem várias outras adesões. A TV Alphaville, que atinge um grande público nos condomínios aqui da Zona Oeste, transmite ao vivo e repete ao meio-dia. E tá bonita a imagem, viu, Boris? Tem uma série tem uma série de empresas, tem o U-Book no Rio, o U-Book tem uma FM, eu estou olhando aqui, tem várias adesões recentes, eu não me lembro de todos os nomes. Entendi, você está meio independente. A única coisa que eu estranho é que essas adesões são muito calorosas, me prestigiam muito mais. Dinheiro que é bom. É uma merda. Vai dar certo. Cachê pro Boris. É isso aí, turma tá assim. Boris de Nutella. Posso falar a mesa inteira aqui, é fã sua, a gente tem uma audiência grande, super fã de você. Tá muito feliz de conversar com você. Espero que a gente possa sempre trocar uma ideia agora que você tá aí nesse estúdio bacana, com esse som legal e essa qualidade boa. É isso aí, Boris. Boris 2022. Obrigado aí pelo seu papo, tá? Valeu, Emílio, a vocês todos da mesa, eu agradeço. Eu sou um ouvinte da Jovem Pan. Sei cantar até o antigo hino da Jovem Pan. Se quiser, eu canto um pedacinho. Por favor. O hino tá... Pam, 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 Pan-Americana, com suas reportagens colossais, é boxe, futebol, luta romana, e vence em cada uma sempre mais. Salve o Corinthians, as duas portuguesas, salve Olé, e salve bababá. O tricolor do Canindé, o estádio de São Paulo é o atual estádio da Portuguesa. Já acorda de manhã fazendo a sua ginástica, o que tinha de manhã, e eu sou ouvinte da Jovem Pan. E de vez em quando eu ouço futebol pelo rádio, gosto. Muito obrigado. Eu ouço todas as emissoras, Muito bom. gosto, vou mudando. Mas a Jovem Pan tem muitos amigos trabalhando aí, enfim. É um rádio moderno. Essa TV maravilhosa que vocês fizeram, que está no ar, agora eu estou me vendo. Eu me admiro, eu sou do tempo do rádio a válvula. Aqui está cheio, tá vendo aí atrás? Sim, tá vendo esse radinho branco lá atrás? Sim. Tá aqui. Esse negócio de lado é difícil. Boa. O radinho branco é o meu primeiro rádio que eu tive quando eu tinha 6 anos. Não é o próprio. É a válvula, funciona, olha outros rádios. Tá muito vendo? legal. Eu sou um fã de rádio e um grande fã da Jovem Pan. Espero poder ouvi-la muitos anos. E o dia que eu me for, ouvi-la-ei no céu. Vocês têm... Ô Boris, e você... tem transmissor no céu? E você é um radialista que dá muito orgulho pra gente aí, de ter você aqui e poder trocar essa ideia. Obrigado, viu, Boris? Emílio, muito obrigado de joelhos, viu? Como diria aquele governador. No milho. De calça dessa vez. Obrigado. Boris Casoy, já tô atrasadaço aqui no nosso programa. Obrigado, Boris. Assista lá o canal do Boris, Jornal do Boris, segunda a sexta, 8 da manhã, no youtube.com/Boris Oficial. Ó, tomou a vacina, o Boris. E agora a gente tem um recado pra você.
Chegou o Natal da New Cursos. Não tem presente melhor que o aprendizado. Ele vale pra vida toda. Aproveite os descontos de 30% em toda a plataforma e envie um curso de presente para aqueles que você mais ama. A promoção é por tempo limitado. Corra para garantir o presente de todo mundo. Acesse agora mesmo newcursos.com.br. niucursos.com.br. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, aqui na programação da Jovem Pan, lá nos Estados Unidos, aquela conexão maravilhosa. Se bem que a conexão do Boris também estava top. Estava muito boa. Vamos agora, Marinho, você que está calado, vai fazer a questão. Aqui é o nosso querido Rodrigo Constantino. Pergunta do Boris. Constantino, você me ouve? Fala, Marinho. Fala, Consta, beleza, cara? Deixa eu te fazer uma questão, que é a seguinte. Como a gente lembra bem, no início do governo Bolsonaro, nosso querido dublê de senador Flavinho Wonka operava, sempre figurante, operando nas sombras, junto ao PT, mancomunado com o PT, melou a lava-toga que precisava de uma assinatura. E ali teria o ineditismo, carregado de ineditismo aquele momento, para, de forma legal, realmente passar um pente fino nas condutas ímprobas dos ministros do STF. Mas agora, nosso amigo Caio Coppola, num ato de coragem, está aí mobilizando, acho que já conseguiu 1% da população brasileira para aderir, e o senador Cajuru está avalizando esse movimento dentro do Senado para tentar conter essa toada totalitária do Alexandre de Moraes. O que você acha desse esforço aí e como é que isso pode, de fato, se materializar? André, é muito louvável, né, a iniciativa do Caio Coppola e corajosa. Eu não escondo de ninguém que eu tenho medo desses caras, né? Eu acho que eles têm usado o poder arbitrário e concordo com a sua premissa também, né? Há uma grande concertação para, de alguma forma, enterrar a Lava Jato, e isso contou, sim, com a ajuda bolsonarista, ou de ala bolsonarista, e hoje tem um editorial na Gazeta do Povo muito bom sobre a morte da Lava Jato, né? Então, isso vem do Centrão, isso vem do establishment, isso vem de muitos lugares, né? Mas, sem dúvida, houve no mínimo, que dá para dizer, um afastamento do Bolsonaro em relação a essa pauta, e o próprio ministro que ele colocou lá, né, também parece que está com essa inclinação aí. Então, o STF não melhorou com a primeira indicação que o presidente teve, e o STF hoje é o grande problema que eu vejo para o nosso país aí em relação às instituições, né? É a grande ameaça. Então, o Caio Coppola está tentando pressionar os senadores, que são aqueles que têm esse poder, para abrirem, para analisarem um dos processos de impeachment que tem lá, né? Guardado na gaveta. O grande problema que eu vejo, André, e aí você citou o próprio caso do Flávio, imagino eu pensando nisso também, né? É que existe um círculo vicioso que só os senadores podem julgar os ministros do Supremo, né, por meio de um processo de impeachment, e, por outro lado, só os ministros do Supremo podem julgar os senadores por conta do foro privilegiado. Como muitos ali têm rabo preso, né, então fica esse esquema, de alguma forma, de blindagem mútua. E isso é muito ruim para o país, né? Então, o Caio Coppola está tentando furar essa bolha. Não sei se isso vai ter efeitos concretos, mas no mínimo, ele fez o papel dele de cidadão e a pressão está colocada, o maçarico foi ligado no cangote dos senadores. Não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada. Pra sair alguma coisa tem que sair na rua. Tem que fazer aqui, tem que sair na rua. Não adianta lá fazer 2.000 assinaturas, o cara vai lá... Não vai, isso aí não vai dar em nada. Mas Albeta, tem uma pergunta, Albeta? Queria fazer uma pergunta pro senhor Constantino, né? Que nunca leu nada aí que tá na prateleira dele. Mas é o seguinte, Constantino, eu queria fazer uma pergunta sobre o Novo, né? Que o senhor postou, que teve um candidato que foi perseguido, falando que o João Almeida está cercado de bajuladores, parece como outros candidatos também, né? Eu queria fazer essa pergunta, será que o Novo já nasceu velho? E é o seguinte, existe esperança em qualquer partido? São todos assim? Olha, meu caro professor Papagaio, quando o sujeito vai para a política, né, é muito difícil se manter com aquele espírito público real que se preocupa com a nação antes de projetos pessoais de poder. Né? Existem raras e honrosas exceções, mas é por isso que os verdadeiros liberais são céticos com a política em si. Né? Eles não idealizam e não idolatram políticos.
né? Agora, o caso do Novo realmente é muito decepcionante na figura do João Amoedo, que é o principal fundador. Sim. Mas a bancada do Novo, eu acho que vem atuando de uma forma independente e que merecedora de aplausos na imensa maioria dos casos, né? O deputado Marcel Van Hatten, que andou dando, inclusive, entrevista aí para o nosso colega Augusto Nunes no programa do Direto ao Ponto, se saiu muito bem e ele tem feito uma defesa muito independente dos valores liberais, né, no Congresso. Agora, esse caso é mais um caso, né, de um membro do partido que se diz, de alguma forma, boicotado pela agenda pessoal do João Amoedo. Então, eu acho, sim, que vai chegar numa encruzilhada ali que ou o Partido Novo consegue se desvencilhar totalmente do nome que é mais associado ao partido, né, o seu principal fundador, que colocou muito dinheiro do próprio bolso para tornar o projeto uma realidade, né, a justiça seja feita, mas que parece ter se desvirtuado. Ou o Partido Novo, como você mesmo colocou, nasce velho e vai ser uma espécie de... Como é que é o nome daquela fruta? Tamaranja, sei lá o quê, que é... Tamarindo. É laranjinha... Eu não sei, é laranjinha por fora e vermelha por dentro. Agora, né? ali, viu, o Constantino, ali ninguém gosta do Amoedo, né? Ninguém gosta do Amoedo. Olha. Publicamente... Ele mudou, né? Ele mudou eu muito, não sei. a verdade é essa. Eu não sei. E Samidana, você que foi a representação do Constantino agora, do verdadeiro... Como é que você se coloca? É um liberal? Você é um liberal, ele falou que você odeia todos os políticos. Eu odeio Você todos... só olha o lado... A economia. Da bagaça. Faça uma pergunta para o Constantino. Uma pergunta pertinente. Pinga fogo. Pinga fogo. Economicida. Eu queria perguntar o que ele acha que vai conseguir de fato, né, esse ano andar. A gente tem uma agenda de reformas, reforma administrativa, reforma tributária, que tinha um escopo amplo. Mas a gente sabe, eu aprendi, na verdade, aqui, que a política é a arte do possível. Então, o que vai ser possível? Porque para mim o governo tinha que diminuir muito, mas eu sei que não vai acontecer. Então eu queria saber, do ponto de vista prático, o que dá para esperar. Então, Sami, do ponto de vista prático, eu infelizmente concordo com o tom da sua premissa implícita na pergunta, né, de pessimismo, porque nós já estamos chegando perto do ano eleitoral na cabeça dessa turma toda, todos eles só se movimentam pensando em 2022, né? O Centrão, que foi a aliança possível, dentro da arte do possível, né, do presidente, até porque a alternativa eram sabotadores explícitos, que era a turma do Rodrigo Maia, né, que agora está no colo do PT até. Então ele teve que fazer esse acordo para governabilidade e para blindagem política, que é o primeiro assunto lá que eu tratei com o André, né? E a gente sabe que o Centrão cobra caro, né? E agora já teve esse primeiro grande atrito aí, já tem jornais aí falando que vai ter uma retaliação, porque o Centrão, na figura do próprio Lira, né, teria indicado o nome da doutora Ludmilla, né, que cá entre nós... seria uma mandeta de saia, então acho que o presidente se livrou, né? Se livrou de uma figura meio pouco confiável, para dizer o mínimo, dentro do governo no Ministério da Saúde, mas o fato é que foi uma indicação do Centrão e o próprio Arthur Lira, na figura do presidente da Câmara, né, que indicou. Então isso vai ter possivelmente algum tipo de atrito, de retaliação, o que dificulta ainda mais a agenda de reformas que já vinha sendo desidratada. Acho que o presidente errou em não mandar algumas reformas antes, como é o caso da administrativa mesmo, né? O Paulo Ebel saiu do governo em boa parte por conta disso, dessa lentidão, desse atraso, né? E acho que foi um grave erro. Então agora, meu caro Sami, o que nós estamos discutindo é sinalização para acalmar mercado, mas impacto real mesmo, uma reforma significativa, seria uma surpresa muito boa se acontecesse. Eu não estou contando muito com isso. Ô Consta, você que é um bom cara do xadrez para explicar pra gente, o que você achou da declaração do Fernando Henrique que apoiaria o Lula contra o Bolsonaro? Qual é o peso político do Fernando Henrique e o que você achou dessa declaração? Não, eu acho que o peso dele é algum dentro do partido, né? O peso popular é muito pequeno, tem anos aí que ele se dedica só à legalização da maconha, essas coisas. Acho que ele perdeu muita influência no debate político nacional. Agora, veja, para mim nenhuma surpresa, Zuckerman, porque o destino de todo tucano que está em cima do muro é quando tem que descer do muro, descer do lado esquerdo e cair normalmente sentado no colo de um petista. Essa é a história dos tucanos.
né? Então, assim, eu não fico surpreso de ver o próprio Amoedo, que o professor Papagaio mencionou, né? O Amoedo deu uma entrevista agora também dizendo que na pandemia, na questão da pandemia, ele pensa parecido com Lula. A turma está saindo do armário, né? E está começando a mostrar que entre Bolsonaro e Lula, em que pese todos os defeitos que possamos apontar no presidente atual, né? Eles preferem o corrupto que destruiu o Brasil e quase levou o nosso país na direção da Venezuela. Então isso mostra muito da mentalidade, da visão de mundo dessa tucanada toda, né? Aliás, tem muito jornalista também nessa toada, né? Falando, o Bolsonaro é o pior presidente da nossa história, da democracia. Pô, os caras esquecem que acabou de sair Dilma e Lula. Né? Então, assim, é isso que eu reclamo da postura, né? Vamos criticar o governo, vamos apontar os erros, vamos. Agora, não vamos ignorar os erros dos governadores, não vamos ignorar o que é o PT e a ameaça petista. Então, essa turma está numa narrativa que visa aquilo que o Ciro Gomes, ele deve estar por aí também, se o André puxar da cartola. Dá bilhão não dá. O Ciro Gomes deu uma entrevista esses dias que ele cometeu aquele velho sincericídio que é típico dele, né? Ele disse, olha, o problema da reeleição é que a oposição fica pensando só em derrubar a situação. Nós, aí abre aspas, né? Nós estamos aqui tentando, né, lidar com a destruição do Bolsonaro, senão ele fica mais 8 anos, fica mais 4 anos. Então, o Ciro Gomes tocou real, né? Tocou real, é só isso que passa pela cabeça dessa turma. A turma agora que vai ter que abrir também. Aqui nesse programa não vai ter esse negócio de abstenção, votei nulo. Então, mas se eu anulo, eu fiquei em casa. Vem não. Vai ter que assumir aqui o voto entre o Barba e o Mandrião. Não vai ter isso não. Vai ter que assumir. Vai ter que assumir. Não vai ficar em casa, eu sempre assumi meus votos. Exato. Então o que você vai? Sempre assumi. Lula ou Bolsonaro? Eu sempre assumi. Você vai de Mandrião? Calma, não temos ainda a chapa. Quando tiver a chapa, Emílio, posso falar de um assunto só que transcende essa disputa política, né? Lógico. Porque isso é o mal do nosso país há muito tempo, né? Tem uma decisão que eu não queria deixar passar em branco do MPT, do Ministério Público do Trabalho. Aliás, Justiça do Trabalho é uma excrescência, uma jabuticaba, né? Que condenou a Fogo de Chão a pagar 17 milhões de reais de multa e recontratar 100 funcionários. Isso é de uma insegurança jurídica, isso é coisa de esses juízes do trabalho, né, que são muitas vezes imbuídos de uma mentalidade marxista que trata todo patrão como um explorador insensível e não entendem a realidade do país. E olha, a decisão da demissão foi totalmente legal. Então a juíza que tomou a decisão teve que beber ali de fontes totalmente vagas, ambíguas e tudo para justificar a decisão dela. Isso produz insegurança jurídica no país. Nós já temos que aturar risco da volta do PT, Bolsonaro cometendo erros, governadores trancando ruas, e ainda tem esse ambiente hostil a quem de fato carrega o país nas costas e produz riqueza. Então, toda a minha solidariedade, né, aos empresários, aos empreendedores desse país, porque eu vou te contar, ou é herói ou é louco. Ah, sim, o cara que assina a carteira é louco. Agora, isso aí cabe recurso também, né? Eu acho que não vai acontecer isso aí. Isso aí é um juiz que foi absurdo. Isso é coisa mais absurda. Porra. É coisa, não, mas isso é absurdo. Isso é um juiz. Mas é aquele negócio, né? Esse faz, aí o careca faz lá, aí o outro faz ali, o outro faz lá. Aí todo juiz vai falar, não, isso aqui, ó. Isso é um absurdo. Como diz meu compadre, é um ayatolá em cada esquina. É isso que acabou virando o Brasil. Tem um ayatolá em cada cidade, em cada esquina tem um lá. Ele vai lá e assim fala, aqui manda sou eu. Mas é um negócio que vai ter que se resolver, porra. Não vai ficar assim. É bravo. Que mais você quer falar? O professor Olavo de Carvalho, que está aí também na bancada, né? Ele tem sempre aquele poder de síntese dele. Ele colocou uma frase hoje que está repercutindo sobre o lockdown. Não sei se o professor lembra do que escreveu, né? Que ele tá ficando mais velho. Pô, eu não vi, Constantino. Tá procurando. Mas vai ser uma honra você ler pra mim, porra. Faz isso. Não, eu queria que você lesse com a sua voz, mas tem palavrão, viu? É a causa do lockdown. Por que estão adotando o lockdown na prática, né? Não é para salvar vidas, segundo o professor Olavo. É para ferrar
com o Bolsonaro, né? Isso que ele resumiu aí. Eu não acho que seja 100% verdade, não. Eu acho que os governadores, sendo bem justo na análise, né? Os governadores estão numa sinuca de bico. E há uma pressão muito grande, principalmente por conta da elite, para fazer alguma coisa. Né, porque a pandemia está numa fase muito aguda e isso é muito grave. Né? Então, assim, o problema é que eu acho que muitos ali se prenderam num labirinto e não conseguem mais sair dessas suas próprias narrativas porque venderam isso como solução, né? E não está solucionando. Então, infelizmente, estão virando as costas também para o aspecto social. É muito triste, viu, Emílio? Eu entrevistei o prefeito de Aparecida, que é uma cidade que depende do turismo. Né? É 70% de desemprego, é o caos. Pessoas batendo a porta da prefeitura para pedir uma cesta básica. Então nós não podemos virar as costas para essa outra faceta da pandemia, porque é uma dimensão abrangente, não é essa coisa só de olhar contagem mórbida, né? Inclusive acumulando desde o início da pandemia, que é uma coisa esquisita, porque tradicionalmente a gente faz todas as contagens de causa-mortes anual, né? Porque morre 1.300.000 pessoas por ano no país. Então tem várias causas de morte. E na pandemia estão acumulando. Eu acredito que vão acumular até 2022. Por quê? Eu não arrisco dizer. Muito bem. Pois não. Fazer a questão é o seguinte, já que você mencionou o professor Olavo, Rodrigo, ontem foi resgatado um print de uma declaração dele de 31 de março do ano passado, 2020, onde ele disse, abre aspas, no dia em que o coronavírus matar mais de 70.000 pessoas por ano, admitirei que ele é um problema tão grave quanto o banditismo protegido pelos críticos parlamentares, judiciais e jornalísticos do nosso presidente. O fato é que a gente olha para o presente... Ele deveria admitir, então, é isso aí, ele deveria admitir. A pandemia é muito grave, é séria, né? E teve muita gente que errou nessa expectativa, e a própria postura do presidente foi muito condenável no início. Né, muito condenável, ele está tentando dar uma guinada aí com a história da vacina e tudo, foi muito condenável, isso não resta a menor dúvida, André. Agora, o problema é... Não, eu queria então até, assim, te dar uma oportunidade, porque... de emprego. Lógico que a gente lógico que a gente foi aprendendo conforme a pandemia ia se desenrolando e tem uma parcela de culpa em todas as esferas de governo. Mas e agora que você já está devidamente vacinado, com a Pfizer, já está tranquilo, acho que teve um pessoal ontem resgatando um print seu ostentando um livro escrito A Fraudemia. Você se arrepende daquilo? Qual foi o contexto? Uma oportunidade para você talvez esclarecer. Até agradeço a oportunidade, André, porque eu não li o livro ainda. Eu entrevistei o autor, né, o doutor Alessandro Loyola, que está na frente desse combate à pandemia, atendendo pessoas com vírus, né, e escreveu um livro. Ele me mandou os 2 livros que ele escreveu, o outro é sobre inteligência, né, e eu peguei, recebi aqui na minha casa nos Estados Unidos os 2 livros de presente, abri, tirei uma foto e postei agradecendo ao autor e falando que estava ansioso pela leitura. Então veja como há canalhas entre aqueles que eu passei a chamar de radicais de centro. Né? Assim como a história da vacina, eu falo desde o início que há motivos legítimos para ter receio. Foram feitas às pressas, tem casos, a Europa suspendeu, vários países da Europa suspenderam vacinação. Então, eu não fiz questão de sair correndo para me vacinar. Eu perdi o appointment, eu já falei isso. Eu perdi o appointment, a segunda dose é sexta-feira agora. Né? Eu vou lá, marquei. Agora que tomei uma, né, tive reação alérgica, mas nada demais. Agora, eu não acho que eu estou protegido e continuo achando que eu tenho que manter isolamento, máscara e o escambau. Então, a gente não entende muito o que vai acontecer com o mundo. Eu acho que tem uma questão de controle muito grande nisso. Agora, tomei. Não acho que é uma questão de vida ou morte da forma que muitos estão vendendo aí, não. Tá? Mas tomei. Acho que a imensa maioria deveria tomar. Eu não faço campanha anti-vacina. Eu sempre fiz campanha anti-vacina obrigatória. E acho que é legítima a dúvida, o ceticismo. Veja, André, na Alemanha e na França, 1/3 da população não quer tomar vacina. Isso não é culpa do Bolsonaro. Percebe? Então, a desconfiança, ela é legítima. Agora, eu acho que, pesando custo e benefício, um trade-off que falta nessa pandemia desde o início, né, debate sério, adulto, sobre as nuances da pandemia, pesando custo e benefício, eu acho que vale a pena tomar, a imensa maioria. Né? Agora, então estão tentando resgatar essas coisinhas para dar a entender que eu mandei tomarem cloroquina e saí correndo escondido para tomar vacina. Que eu peguei o livro Fraudemia porque eu não acho que a pandemia é séria. Eu nunca falei nada disso. Percebe o nível de distorção de cartunistas tucanos e roqueiros fracassados? Por isso que eu respeito você.
Por isso que eu respeito você, André, porque você nunca entrou nessa seara. Outros colegas entraram e eles eu não consigo mais respeitar, porque está faltando um debate sério de pessoas que se desarmam um pouquinho e reconhecem que o Bolsonaro errou na postura com a pandemia, reconhece que os governadores talvez tenham se cedido, ainda que sob pressão, né, de fazer alguma coisa, não está olhando talvez o aspecto social e econômico disso. Então é preciso trazer esses debates de uma forma mais madura e adulta. Né? E isso está faltando, Foi comovente a entrevista do prefeito. Mas você acha... Então, mas deixa eu falar um negócio para você, porque, por exemplo, tem muita gente... Eu tô do lado aqui da minha audiência, que é para quem a gente trabalha. Você acha que tem muito jogo de poder em cima disso? Essa turma aí que você falou? Você acha que eles... Você acha que isso é um projeto de poder? É um projeto de poder? Não, eu não acho que a pandemia, a reação à pandemia, o lockdown que seja tudo uma grande conspiração arquitetada para o globalismo impor uma nova ordem mundial. Não acho. O que eu penso sobre isso? Que um estatizante, alguém que quer controlar vidas alheias, nunca vai desperdiçar uma grande crise. Seja, tem uma frase aqui na minha estante, que o professor Papagaio pode dizer que eu não leio os livros, mas pelo menos a placa eu li. Né? E a placa diz o seguinte: o desejo de salvar a humanidade, muitas vezes, é uma forma de mascarar o desejo de controlá-la. É o grande jornalista Mencken, né? Que era muito cético com todos os governantes. Muito Exatamente, H.L. Mencken. Então, meus caros, eles estão olhando essa situação e falando o seguinte: opa, isso pode ajudar a derrubar o Bolsonaro. Ué, não foi a Jenny Fonda que disse que isso foi um presente de Deus para derrubar o Trump? Não foi o Lula que numa live dessas disse que isso era um presente da natureza? Então, eles não estão nem escondendo. Eles estão olhando para essa pandemia como uma oportunidade para desgastar o presidente, porque eles estão num jogo de poder, né? E outros estão querendo controlar. Gostaram, né? Usa máscara, aí todo mundo tem que usar. Agora usa 2 máscaras, planta bananeira, fica de 4 e faz 4 agachamentos. Fez. Isso é uma coisa que eles estão, né, desenvolvendo um certo gosto por ver todo mundo sujeito, por conta do pânico, a se tornar marionete de poderosos. Isso eu não aceito. Eu acho que nós temos que ter um pouco mais, né, apreço pelas liberdades. E eu já fiz aqui um uso de uma piada até, que é a do general do Camisa Vermelha, né? Porque está faltando coragem, que é a principal virtude. Olha, pessoas morrem. Se ficar explorando, né, que morreram 2.000 e começam a fazer isso para me desgastar também, né? Aí pegam lá coisas, essa foto do livro, né? Vamos fazer esse jogo sensacionalista, então. Vamos mostrar fotos de miseráveis morrendo de fome e falar que está na culpa dos isolacionistas, está na conta dos que pregaram o lockdown. Vamos entrar nesse jogo de sensacionalismo e demagogia e ver onde é que isso vai acabar. Então, eu não participo desse jogo, né? Eu quero debater a sério as preocupações reais, que são complexas, que são multifacetadas, né, dessa pandemia. Infelizmente, estou encontrando muito pouco eco do lado de lá. Muito bem. Constantino, obrigado pelo papo. Sempre é muito bom a tua participação aqui. Você entra lá no Twitter, R Constantino, tem também o Facebook. É isso, Delari. Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos, conversando com a gente. Amores, já tomei uma chupada aqui da rede por causa dos breaks. Suécia. Prezado break. Eu tô falando, Delari. Eu sei. Eu tô ligado. Aí é o quê? Tem o Boris Casoy, tem que entrar. Aí tem que ser um pancadão no horário mais alto. Tem que subir a audiência. Rede. Não é fácil. É verdade. Eu peço para que vocês façam o break. É a hora que for, dispara aí. E tchau. E até logo, Rogerinho. Não é. Eu não vou ficar nessa mais aqui. Brigando. Eu não quero mais. Tá feio. Eu não preciso mais brigar, Delari. Isso, é outra fase. Eu não preciso mais ficar brigando com a rede. Que o Vlamir me mandou aqui, ó. Rogerinho. Vocês acham que eu tô brincando? Já vem o Rogerinho com o tambor do Olodum, dá uma... Olha lá, ó. É o mesmo de março. Está encavalando o break aqui de 12h25, 4h30. Aqui, ó. Tudo Vlamir, o chefe. Chefe geral. Está correto. Alguma outra praça com problemas? Aumenta a tolerância do player, diz o outro. O operador, arrume isso aí. Aliás, desculpe, qual foi o break? Está complicado. É o grupo da rede. Esse horário para as afiliadas é um pânico. Vocês acham que é pra vocês que são afiliados? Imagina pra esta anta que está aqui, que tem que botar na hora
Pancadão. Tem que dar audiência. Isso, é muito certo. uma cobrança Aí vem o enorme. Boris Casoy, tem que entrar antes, porque o Constantino faz na RTV, aí quebra todo o esquema, aí tem um negócio, aí não sobe a audiência, aí não vende o coisa. É um inferno. Vamos fazer o Constantino então ser vai demitido. todo mundo pro inferno. Tchau. Pronto. Vamos fazer o Vai Constantino embora. ser Todo mundo pro demitido. inferno. Não, o cara vai embora. Vai. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.